Deus me deu esse texto. Tem muito texto estudado, mas a gente ora, né? Quando a gente ora, Deus que manda. Às 4 horas da manhã, Jesus me despertou para orar. Faz dias que eu não estou orando nesse horário, que é o horário que eu gosto de orar. E Ele me deu essa palavra quando eu orar. Jó, livro de Jó, capítulo 1. Que Deus colocar o meu coração no direito. Aleluia! Glória a Deus! Muito bom estar na igreja privada, quando se é. Quando a gente é pentecostal, a gente se sente em casa, né? Muito bom, livro de Jó, capítulo 1, pertinho de Salmos. Glória a Deus! É isso, versículo 6. Fica aumentar minha mente. Assim tem o celular. Está escrito assim, a palavra de Deus, versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Pode se sentar. Meus irmãos, que palavra é essa? Nesse texto aqui a gente vai falar de 2 reuniões em que o diabo se apresenta. Que ele é intrometido. Ele enfia o nariz e a gente tem que cuidar com as nossas reuniões. Nunca dá brecha para ele. O crente não pode dar brecha, porque ele se enfia. Nesse texto aqui no capítulo 1, verso 6, que a gente leu aqui, que eu li aqui, ele estava se apresentando no meio dos anjos. Toda a Bíblia, os filhos de Deus também se apresentam como os anjos. Usam anjos como filhos de Deus, porque eles são primeiro, foram criados eles, depois foi mais. Glória a Deus. E esse ano eu estudei sobre anjo. Eles têm um poder muito grande. E a Bíblia diz assim que quando eles estavam reunidos diante de Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus, está ali o janho, está ali o intrometido, está ali aquele que não foi convidado. Eu imagino, pela teologia, pelo que eu estava lendo, ouvindo, que Deus estava justificando Jó. Deus estava tocando num homem fiel, falando de um homem fiel, um homem muito rico e mais rico do Oriente, um homem que em toda a terra todo mundo sabia que ele era o homem mais poderoso que tinha em prosperidade. E eu estava estudando a vida de Jó. Ele não era próspero só em dinheiro, ou melhor, em animais, que não se fala de dinheiro nesse texto, porque esse é um texto muito velho. O livro de Jó, ele é mais antigo do que Gênesis. Ele foi escrito antes, pela Bíblia cronológica. O livro de Jó é o primeiro livro da Bíblia. Como nós temos Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento foi escrito, foi Tessalonicenses. E aqui no caso de Jó, é o primeiro livro da Bíblia, só que para nós, na montagem dos textos bíblicos, no canon, os irmãos decidiram, judeus e os outros, os irmãos antigos, aí vão colocar Jó mais para frente. Mas Jó é um patriarca. Então quando ele se apresenta, Satanás no meio dos filhos de Deus, ele vem ali para acusar, porque esse é o trabalho dele, acusar. E a gente vê o hino aí que está causando polêmica. Eu quero dar um alerta aqui. Este hino está causando polêmica, não é para nós aplaudir o hino que escandaliza a igreja. Esse hino que está sendo muito falado no Facebook aí por aí. Não é para nós aplaudir isso. Isso é uma vergonha. Isso é o diabo querendo escandalizar as dificuldades que nós temos no nosso meio. E nós sabemos muito bem que existem as dificuldades. Então Satanás se apresenta ali e ele começa a participar da reunião e os anjos não conhecem ele. Porque eles são puros. Os anjos são santos. Os anjos são criação divina. E eles não percebem quem está ali. Mas Deus conhece a cada um. Deus vê no meio deles o diabo. É verdade, Deus. Quando ele se apresenta no meio dessa reunião, ele começa a participar da reunião e eles não prestam atenção na reunião. Não sei porquê, mas Deus está me levando para esse lado. Cuidado com as reuniões. É verdade, Deus. Cuidado com as conversas. Cuidado com as rodinhas. Cuidado com pessoas. Porque o Satanás sempre está trabalhando no meio de rodinhas, de conversa. Meu Deus. E sempre temos que procurar dar coração para Deus e vigiar. Porque os anjos, os santos, representam nós. Não haviam percebido que ele estava ali, mas havia alguém que é poderoso. Aleluia, glória a Deus.
Jó, Deus começa a justificar um homem de Deus. E não era um homem qualquer. Era um homem que tinha vida com Deus. E dentro deste texto, no capítulo 1, tem 5 qualidades de Jó. As 5 qualidades ali que Deus dá para ele já no versículo 1, 2 ali, versículo 1 ali. Capítulo 1, verso 1, Deus já começa a mostrar que ele era um homem reto, que ele era um homem sincero, que ele era um homem, né, pela Bíblia, pelos 42 capítulos, a gente vê que ele é um homem paciente para suportar tudo que ele suportou. Eu e você, às vezes, não suportaria 2 provas de todas as provas que ele passou. É verdade. Por isso que eu falo que Deus justificou ele. E Deus, ele sabe quem eu sou. Deus sabe quem é você. É verdade. O que os homens falam de mim e falam de você não importa. Amém. Porque é o Deus que você serve. Ele te conhece. E Deus olha para Satanás e fala: você viu o meu servo Jó? Você prestou atenção no meu servo Jó? E o diabo, irmãos, que não perde tempo, contendedor, aquele que gosta de contender, nós temos que tirar do nosso meio, abolir do nosso meio, querer contender com as coisas de Deus. É verdade. Querer contender com a forma de Deus trabalhar. Ele contende com Deus, fala: claro, tu deu tudo para ele, tu abençoou toda a casa dele, porque Jó, ele era um homem abençoado nas finanças, porque ele tinha 11.000 gados dentro deste texto. Esse é um homem que tinha muitos escravos, porque era tempo de se comprar escravos, e ele tinha a seu serviço muito para cuidar de 11.000 animais. Ele tinha muitos escravos, que era tempo dos escravos, era tempo que se comprava escravos. E esse homem, além dele ter toda essa possessão financeira, esse homem tinha 10 filhos, que é uma bênção para aquele tempo. Para hoje, É verdade, a gente pensa já 3 vezes a gente tem o 3º filho. E naquele tempo, ter 10 filhos era um privilégio. 7 filhos homens, que era a honra de Jó, e 3 filhas mulheres. Jó, além disso, Jó tinha honra dentro daquela cidade, porque é o homem mais rico do Oriente, a terra de Uz, que fica mais ou menos dentro da terra de Edom. Eu estudei muito sobre isso. Não tem um lugar certo, mas fica dentro da terra dos Edomitas. Isso deixa para outra vez. E a Bíblia diz assim que esse homem tinha moral na cidade. Esse homem era um homem respeitado na cidade, embora era um homem que servia a Deus. A Bíblia diz que esse homem era um homem tão santo, um homem tão puro, e cada filho dele, a cada 7 dias, eles faziam um banquete, os 7 homens, varão, e cada vez que eles faziam esse banquete, ele chamava suas 3 irmãs. E a Bíblia Sagrada fala que cada vez que terminava esse banquete, deles comerem, deles se divertirem, deles se alegrarem, aqueles 10 filhos que serviam a Deus. Vai uma palavra para mim, para você. Será que os nossos filhos estão servindo a Deus? Aquele homem tinha 10 filhos na presença de Deus, mas aquele homem não confiava só na vida daqueles filhos. A Bíblia fala dentro deste texto bíblico aqui que Jó se preocupava se durante aquelas reuniões, aquelas brincadeiras, aquela alegria, aqueles comes e bebes daqueles filhos a cada 7 dias, se aqueles filhos não pecaram em pensamento contra Deus, não blasfemaram contra Deus. Então Jó esperava terminar a cada 7 dias a reunião dos seus filhos, as suas brincadeiras, as suas risadas, as suas, provável ter companheiras. E Jó pegava e se levantava pela madrugada e ia fazer sacrifícios para Deus. É tempo de nós fazermos sacrifícios para Deus, para os nossos filhos. É tempo de nós, pais e mães, fazerem sacrifício pelos nossos filhos, pedirem a ajuda de Deus e a intercessão de Deus. E Deus observava Jó, e Deus se alegrava da vida de Jó. Deus olhava a casa de Jó, era uma honra. Aquela esposa, uma mulher só dá 10 filhos. Eu tenho uma mãe, ela tem 77 anos, minha mãe teve 11 filhos. Minha mãe tem mais saúde que eu. Minha mãe não tem nada. Minha mãe caminha 3 bairros para ir para a igreja, terça, quinta e domingo. Então aquela mulher era uma mulher abençoada, uma mulher frutífera, uma mulher que produzia, uma mulher que gerava. E a Bíblia diz assim que esse homem tinha tudo. Nas finanças, ele tinha moral, 11.000 gados, se você tiver uma vaca, você fica feliz? Você imagina um homem ter 11.000. É verdade, Deus. E ele estava contente servindo a Deus. Mas tinha alguém ali que estava incomodado. Nós estamos vivendo esse tempo de pessoas que estão incomodadas com a nossa vida. Estão incomodadas com a nossa prosperidade espiritual, e seja qual for. Ele era um homem abençoado em todas as áreas da vida dele. Dentro da Bíblia eu não vejo outro como Jó. E a Bíblia diz que ele fala para Deus: claro, tu abençoou a casa dele, tu abençoou tudo. Abençoou o casamento, filhos, tu deu das finanças. Ele tem respeito dentro da cidade, a ponto de, dentro dos 42 capítulos aí, a Bíblia diz que quando ele chegava num lugar, as pessoas
nós entendemos as provações que nós passamos. Às vezes a gente não entende, né? Às vezes a gente também peca, porque Jó, no meio dos 42 capítulos para frente, os outros capítulos para frente, Jó, ele errou, ele falou com Deus quando ele começou a se justificar. O que Deus fala no meu coração para dizer para você nessa noite: não se justifique diante de mim, deixa eu justificar. Aleluia. É Deus que precisa nos justificar. É verdade, Deus. O que os homens pensam de mim, o que os outros pensam de você, é problema deles. Há um Deus do céu que conhece a cada um. O Deus que viu no meio dos anjos. Demônio é o Deus que conhece a cada um. E ele é o Deus que justifica a sua igreja. Aleluia. E a Bíblia Sagrada diz que Deus falou: vai, Jó, vai, Satanás, faça o que tu quiser. Em partes. Deus foi dando Jó por partes. Igual o Fred Krueger. Pega em partes, vai provando em partes, vai tocando em partes. E a Bíblia diz que a primeira coisa que ele toca é nas finanças. E nós vivemos no tempo da maldita teologia da prosperidade, onde se prega o reino na terra, onde se prega dinheiro na terra, onde pregam. Eu sou suspeita de falar isso, porque estou na igreja há quase 30 anos, de ver isso todos os dias fazem, em cima dos púlpitos de alguns lugares por aí, se falar do dinheiro, da prosperidade terrena. Aquele homem era um homem rico em Los Angeles, sim, ele era um homem rico. E daí, se você não, se a chave da casa que você tem não é sua, e daí, se você mora na casa de um parente teu, e daí, qual é o problema? Isso não muda nada diante de Deus. Isso pode mudar para alguém. Alguém pode olhar isso e falar: você não tem uma casa para morar, você não tem um carro bom para você andar. Isso não muda nada diante de Deus, aquilo que você é. A teologia da prosperidade, sim, você precisa ter. Essa teologia maldita de Kenneth Hagin, o maior criador e pregador do mundo, sobre essa maldita teologia, que os teólogos estão se perdendo no meio do caminho. É verdade. E a Bíblia diz assim que ele vai e toca e começa a matar os animais dele. E a gente sabe da história: os sabeus vem, leva uma boa parte, 1000, né, bois e ovelhas. Daqui a pouco vem fogo do céu e mata mais outra parte. Alabaçuída, como o diabo começa a fazer a arruaça dele. E ele faz, meu irmão. Ele só não toca em mim. Ele só não toca em você porque Deus não permite. É verdade, Deus. O Senhor não permite. Ele tem essa força. Isso aqui não é poder, isso é força. Poder quem tem é Deus. Aleluia. E essa força ele tem. E ele começa a destruir tudo que já tinha. E ele não satisfeito, porque a Bíblia Sagrada diz que após ele destruir e vir trazer notícia correndo para Jó: ó Jó, aconteceu isso, sobrou só eu te avisar. Aí vinha o outro: Jó, veio o fogo do céu e matou tudo. Jó, veio os sabeus de novo, né, que é uma raça de gente ruim, mercadores do deserto, roubaram, levaram tudo a jumenta, levaram os boi. Jó, aconteceu isso, sobrou só eu. A Bíblia Sagrada diz que Jó pega e rasga as suas vestes, se cobre de cinza, desce a cara no pó e adora o nome do Senhor. Alabaçuída e como ela sai. Deus estava falando que ele era um homem íntegro, justo, reto. Deus estava mentindo? Não, Deus estava sendo certo. Deus estava falando a verdade. E a Bíblia diz que ele adora o Senhor. Quando ele adora o Senhor, ele diz: eu não tinha nada. Do jeito que eu vim nu, do jeito que eu vim pelado para o mundo, eu vou voltar. Ele entendeu que ele não tinha nada. O que eu tenho, o que você tem, não é nada aqui. É verdade, Não é nada, Deus. tudo que você tem, eu tenho, não é nada. Tudo pertence a Deus. Se Deus permitiu, as coisas se vão. Fica apegado ao Criador, fica apegado ao Senhor Jesus. E a Bíblia Sagrada diz que ele adora. Passou-se alguns dias, a Bíblia fala que está os filhos de Deus reunidos de novo, adorando ao Senhor. Os anjos. Lá vem Satanás de novo. Ei, queria mandar essa. O que isso quer dizer para mim, Los Angeles? O crente vive de luta em luta, de batalha em batalha. Já viu aquele louvor que as irmãs a Deus é porcando? A luta vem, passa, não desanima. Não, é verdade aquele louvor. É de luta em luta. Tem 26 anos que o Senhor Jesus é de guerra em guerra. Esse ano ele falou comigo há 2 semanas, claramente em sonhos. Esse ano, minha serva, vai ser um ano de grandes batalhas para você. Mas tu terá grandes conquistas. Eu queria só a conquista, mas eu vou ter que batalhar. É verdade, Tem que Deus. batalhar. Aleluia. E a batalha não vai ser tão vai ser mais boa, porque ele já está falando comigo. É luto, é coisa dolorosa, é coisa difícil. Eu vou vivenciar esse ano e vocês vão lembrar do que eu estou falando. A Bíblia diz assim que ele pega e se apresenta no meio dos anjos novamente e diz: Deus fala: você viu? Você tocou nas coisas que ele tinha.
E ele continua fiel a mim. E o diabo que não perde tempo, irmãos, fala, então deixa eu continuar. Deus vai. E a Bíblia Sagrada diz que ele vai e manda um vento muito forte em todos os cantos da casa daquele homem, quando os 10 filhos estavam reunidos. Aí doeu, né? Então o diabo falou, agora eu vou tocar na ferida. Para a mãe e para o pai, quem já gerou filho? Meu filho, eu sou mãe de 3 filhos, meu mais novo tem 19 anos. Não precisa de ninguém gostar de mim. Não precisa de ninguém gostar de mim. Mas respeite o meu filho. Não toca no meu filho. A palavra achou de cair, não faça mal para o meu filho. Mas se tu amar meu filho, eu vou te amar. Isso é coisa de mãe. Isso é coisa de pai. A gente faz o que a gente não tem. A gente sente a dor. A gente quer que a dor saia dele e venha para a gente. Quantas vezes meus filhos adoeceram quando eu era criança? Febres, dores. Eu queria para mim aquela dor de ouvido. Eu queria tudo para mim. Aquele homem não perdeu um filho, meu querido. Ele perdeu 10 filhos. 7 homens que serviam a Deus e 3 filhas mulheres. A Bíblia Sagrada diz que Satanás derruba para casa em cima daqueles filhos e mata 10 filhos. As dores foram grandes daquela família. O luto foi muito grande, não foi um caixão, foi 10 caixão. Quando se fala de luto, eu creio que sempre Deus me revela a morte. Quando Deus revela a morte da minha família, quando Deus manda falar sobre a morte, não demora nada. Ele está falando comigo esse ano que eu vou vivenciar 2 lutos. Falei hoje com meus esposos, preparar o coração. Esse ano nós vamos vivenciar 2 lutos. A palavra Súria, 10 filhos, ele perdeu. Aquele homem entrou numa angústia, numa tristeza muito grande, porque qualquer um de nós, irmãos, nós somos humanos. Ele é um homem fiel, ele era um homem que servia a Deus, mas ele era um homem humano, é um ser humano. E o que Deus está querendo dizer nessa palavra para mim e para você? Não importa a sinceridade de Jó, não importa o quanto ele era reto, o quanto ele era paciente, Jó também teria que falhar. Faz parte do propósito da salvação em Cristo, porque todos falharam, todos os profetas falharam com Deus, todos os patriarcas falharam com Deus, todos estavam destituídos da glória de Deus. No meio dos 42 capítulos você vê Jó maldiçoando seu dia, você vê Jó contendendo com Deus. É uma conversa que não tem fim nesses 42 capítulos. Já estudou isso aí? Contendendo com o Senhor, se justificando. O que Deus quer dizer para mim e para você nessa noite? Não se justifique diante de mim. Ai, Dora sai, porque Isaías mesmo disse: a nossa santidade é trapo de imundícia diante da santidade de Deus. É lixo, sujeira. A nossa santidade diante da pureza de Deus. Então nunca contenda com o seu Deus. Aceite a aprovação, aceite o que o Senhor tem para a tua vida. Aceite o querer de Deus. Eu estou quase 30 anos na igreja e eu vejo pessoas lutando com Deus, querendo brincar de braço com Deus. Não lute com Deus. Não lute com Deus. Entra nos propósitos. Entra no querer de Deus. É a melhor coisa que a igreja deve fazer. É entrar na linha. A ovelha tem que entender que ela tem um pastor. E este pastor, ele cuida. Mas este pastor também tem um cajado. Ele corrige. Assim como temos pastores terrenos. E a Bíblia Sagrada diz que ele pede os filhos. O diabo viu que ele não negou a Deus. O diabo viu que ele não se levantou contra Deus. Aí Satanás, de novo, vai diante do Senhor, contente com Deus. E ele fala, ele vai blasfemar na tua cara, deixa eu tocar nele. Vou colocar pele por pele naquele homem, irmãos. Eu estava estudando essa chaga maligna. Essa chaga maligna, ele ficou podre. Ele cheirava tão podre que os amigos dele não ficaram pertinho dele, que nem está escrito aqui no texto, não. Ficaram longinho. A Bíblia diz assim que Deus permitiu e Satanás tocou na chaga. Vocês viram como é que o diabo toca na humanidade? Na doença. Coloca a doença nas pessoas. Derrota a pessoa financeiramente. Toca nas pessoas e mata elas. Quantas vidas todos os dias estão morrendo e você e eu não sabemos, e às vezes até da própria família não buscamos o Senhor para entender que o diabo ele mata.
A gente não consegue imaginar o tamanho da aprovação deste homem de Deus. A palavra é digno de estar mesmo no primeiro livro da Bíblia. O seu primeiro foi escrito, primeira aprovação do homem na terra. O que Deus quer dizer para mim, para nós, essa noite, Los Angeles? Nós podemos resistir a Satanás. Aleluia. A palavra do Senhor fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós Amém. podemos resistir. Será que estamos passando por todas essas provações para estar negando a Deus todos os dias? Para estar sendo infiel ao Senhor nas coisas, seja elas materiais, espirituais, aquilo que o Senhor nos pede? Não, irmãos. Nós não passamos nem por 3 dessas, nem 2 dessas. Nós não aguentamos. Pode ser que exista um Jó na terra ainda. Eu não me justifico. Eu não digo que eu sou justo. Eu fui orar para alguém há pouco tempo. Quando eu fui orar para essa pessoa, os pastores pediram para mim entrar na fila junto com os pastores, pastor nosso da missão. Pediu para mim, missionário, entra na fila para ajudar nós a orar. Eu entrei. Todo mundo passou na fila pela mão dos pastores. Quando foi chegando aquele obreiro para perto de mim, tem rapaz perto de mim, ele pegou e cortou o caminho. Não queria minha oração por não ser mulher. O Espírito Santo falou: filho, espera aí que eu vou tratar. Eu falei para Deus: ó, tá na tua mão. Eu não pedi esse negócio de missionário, é coisa sua. Não pedi nada disso. Tá na tua mão. Todo mundo viu que ele desprezou, não quis entrar embaixo da minha mão. Da minha oração ali, eu nem colocar a mão na cabeça dele, no ombro. Acabou o culto, ele foi lá quebradíssimo pedir a oração do pastor. O pastor correu lá fora no estacionamento e falou: missionário, vem aqui e ore por ele. Quando eu fui orar para aquele homem, o homem era tão justo, meu irmão. O homem se justificava tanta santidade. Eu tenho medo de gente religiosa. Cor de gente religiosa. As pessoas pensam que religioso é cabelo, é roupa. Não, tem várias formas de ser religioso. Aquele homem pegou, quando eu comecei a orar, aquele homem, ele colocou as 2 mãos no peito e disse: Senhor, tu sabes que eu sou justo. Nossa, foi Jesus. Quase 30 anos que eu sirvo a Jesus, eu não tenho coragem de dizer isso. O que Deus quer dizer para mim e para você: eu quero intimidade, não religiosidade. Amém. Eu acho que é por isso que Deus está pedindo para mim cantar tanto assim: eu sou teu pai. Ela não aguenta mais para cima. Acho que é por isso. E a Bíblia diz assim que ele é provado por Deus. Quando aqueles amigos, dentro desses 3 amigos, chegam de longe, que eles observam, a Bíblia diz que eles vão chegando mais perto. Quando eles verem que é Jó, os 3 caem no chão. E Jó estava irreconhecível. Jó estava podre. Jó estava cheio da ferida. Abaixou, como é uma ferida sem cura, porque a Bíblia diz que é uma ferida, uma chaga maligna. Jó cheirava mal, Jó estava irreconhecível. Eu e você sabemos, se já visitamos pessoas com câncer, estado difícil. Eu já visitei pessoas com câncer, estado difícil, que eu não consegui ficar perto, de ver o tamanho do tumor nas costas. Você imagina aquele homem da raiz do cabelo, a Bíblia diz até embaixo dos pés. E a Bíblia diz que aqueles filhos, aqueles irmãos, aqueles amigos dele, sentam no chão, se cobrem de cinza e choram e ficam do lado dele durante 7 dias, pedindo a misericórdia de Deus. O que Deus quer dizer para mim e para você nessa noite: é tempo da gente chorar com o próximo. Aleluia. É tempo de nós chorar com a miséria do próximo. Aleluia. É tempo de nós termos mais amor, irmãos, piedade, misericórdia. Foi isso que Deus disse, foi isso que Samuel disse. Sacrifício não, eu quero misericórdia. É tempo de nós chorarmos com os nossos irmãos que estão em provação, alguns sendo tratados por Deus, alguns o Senhor está permitindo passar por situações difíceis, e muitos não serão curados por Deus. E a Bíblia diz que durante 7 dias eles ficam ali. Passou-se os 7 dias, eles começam a acusar Jó. É coisa do ser humano, não entender a prova do outro. É coisa do ser humano se levantar. É muito fácil a gente resolver o problema do outro, não é verdade? Olha lá o problema dele, o casamento dele. Por que não faz assim, essa irmã não faz assim, não faz assim? É fácil para você e para mim falar, querido. Mas para pessoas difícil, pessoas jovens, às vezes pessoas imaturas, essas pessoas não têm entendimento. Maturidade. Eu tenho 3 filhos, minha filha tem 22 para 23 anos. Eu tenho um filho de 20 que recém casou, eu tenho um filho de 19 anos. Eu sempre oro, eu não oro para o Senhor, eu não fico fazendo só jejum e oração para eles, não. Eu oro para o Senhor, dá experiência para eles, Jesus. Quero que tu dê experiência para os meus filhos. Quero que os meus filhos te ouçam. Quero que os meus filhos desejem fazer a sua obra como eu. Quero que a minha casa deseje trabalhar para ti. Eu quero ver, Senhor, a tua ação na minha casa. Glória a Aqueles Deus. homens ficaram 7 dias chorando do lado de Jó. Só teve dias passaram de joelho, irmãos. É verdade. Chorando por essa terra cheia de chagas e feridas mortais, que é o pecado que está levando muitos para o inferno. Meu Deus. O pecado está levando gente todo dia para o inferno, a todo momento. Meu Deus. A basura
isso. A Bíblia Sagrada diz que a mulher dele não aguentou, irmãos. A história conta que foi mais ou menos 2 anos e pouco de provação. 2 anos e pouquinho. Você podre, se cheirando mal, você pegando casco de telha para você coçar o seu corpo, para mexer com as feridas. Eu estava lendo hoje, para mexer, arrancar a ferida, coçava, ardia. Gente, Jó começa a amaldiçoar o seu próprio dia, começa a se entristecer. E aí vai todos os capítulos que a gente lê, esse Corinto 2, aí deu em 2 anos e pouquinho de provação. Até que Deus resolve mudar a história desse homem. Porque é um dia que Deus resolve mudar a nossa história. Lembra-me que eu fui provada por Deus no louvor 6 anos. Quanto tempo, Rosângela? 6 anos. Eu preguei numa igreja que tinha 1.500 pessoas. Eu sempre gostei de cantar. Pregar é coisa de Deus. E eu falei, Jesus, eu quero cantar. Mas tu não deixa eu sair daqui. Tu quer que eu fique aqui? Fiquei 11 anos lá. Até que um dia eu estava esfregando as fraldas da minha filha, que tem 22 anos, lavando fraldinha de boca, fraldinhas dela, grávida do meu filho que tem 20 anos. E eu estava ali chorando na beira do tanque, falei, Jesus, eu vejo gente no banheiro falando coisas que não devia, depois que canta. Fico vendo gente cantar da boca para fora, eu gosto tanto de cantar para ti. Jesus, eu nunca esqueço daquela tarde. Era sol, irmãos, eu estava de dieta, eu estava com a minha filha pequenininha, não estava grávida com meu filho ali, estava com a minha filha pequena, 40 dias. E o Espírito Santo falou na beira do tanque, eu comecei a sentir uma presença de Deus, o sol da tarde, eu senti Deus de chorar. Jesus disse, eu vou trazer um homem que não é daqui. E eu vou mostrar para aquele homem. E tu ama me louvar. E eu vou mudar a tua história no louvor. Ela tinha quanto tempo? 40 dias. Ainda se passou. Quando ela fez 1 ano de idade, eu lembrei do meu segundo filho. Tudo foi propósito de Deus, porque eu fiquei 6 anos. Eu não queria ser mãe. Não sonhava em ser mãe. É o projeto de Deus para mim, ser mãe. E eu louvo a Deus porque eles são tudo adultos. Nunca viveram trabalho, nunca saíram da igreja. Tocam e cantam para Deus. Amém. Sério, casa de pessoas de Deus. E a Bíblia diz assim, aí o Senhor falou comigo, vou trazer um homem. Realmente, Deus trouxe um homem. Quando eu estava grávida do meu segundo filho, tem 20 anos hoje. Eu estava de 4 meses grávida. Eu fui para o culto de ensino. Aquele dia Jesus segurou todos os cantores dentro das suas casas. Ninguém foi na igreja cantar. Ninguém queria ir para o culto de ensino. Eu fui casado com o Santo na terça. Jesus me salvou na terça. E eu comecei a cantar na terça. E aí houve uma troca de pastor. E esse pastor não podia assumir no domingo por causa do problema de cirurgia. Então ele assumiu na terça-feira. E naquela terça-feira quem estava lá? A Rosângela. Grávida de 4 meses, triste, o marido trabalhando à noite como sempre, no serviço dele. E eu ia andando, não dirigia. E sentada lá em cima. Hoje vai ter um pastor novo. Eu corri para a parte de cima da igreja, esqueci o nome. E fiquei lá na galeria, sentada. Uma menininha pequenininha, de 1 ano e pouquinho. E o Espírito Santo falou assim, hoje eu vou te dar a vitória. O que eu quero dizer para você nessa noite? Você não sabe se não é hoje o dia que Deus tem para Glória a Deus. Você não sabe se é hoje o dia que Deus vai mudar, é hoje que você vai receber a ligação. Você não sabe se é hoje que alguém vai mandar uma mensagem para você. Como É verdade. comigo. Aleluia. O que aconteceu naquele dia, querido? Lá vai, suíte, como chefe. O que aconteceu comigo naquele dia? O irmão pegou e chamou uma para cantar, ninguém queria. Aquele dia os poucos que cantavam, ninguém queria. Garganta? Não. Os cantores que cantavam bonito, né? Os cantores cantavam bonito, deixou para cantar no domingo, mas porque Jesus segurou. Resumindo, vou terminar aqui. A lavar a suíte, como ela achava que o irmão olhou lá em cima da galeria, lá na nossa Assembleia de Deus, no portal da Foz. E olhou e falou assim, irmã Rosângela, depois de 6 anos, você tem um hino para cantar para o Senhor. E o pastor estava ali, tinha subido. E ele ia tomar posse no próximo domingo, mas ele já estava ali, morando na casa pastoral. E eu não sabia. E eu dentro de mim, eu falei, sempre tive louvor para louvar, meu Deus. Sempre tive louvor para louvar, meu Deus. Jó sempre tinha uma adoração. Sempre esse homem tinha uma adoração. Filho fazia a festa, o homem tinha adoração. Fazia a festa de novo, tinha adoração. Ele fazia um holocausto, irmão. Fazia sacrifício de holocausto de animais para Deus. E adorava a Deus e pedia perdão a Deus pelo pecado dos filhos. Você tem que viver de adoração, de sacrifício. Aleluia. Aprender a sacrificar para Deus. Aleluia. Trabalha a sua vida como começa a trabalhar nessa área da sua vida para você ver como que as coisas mudam. E aí eu falei dentro de mim, claro que eu ia falar com a boca, né? Sempre tive um hino para cantar com Deus. Eu tentava entrar, Satanás manifestar. Eu falei, sempre tive um hino para cantar para o meu Senhor. Eu desci para cantar, eu cantei. Ele te levantar no pó, faz brilhar o sol sobre ti. Tinha uma menina cantora na nossa consagração, prepara para Deus. O Priscila tem 20 anos. Cantei esse hino de vitória.
Rosângela. E a Rosângela cantou 7 anos, terça, quarta, quinta, domingo, ceia, congresso, tudo que tinha naquele lugar. Eu quero dizer para você, chega um dia que Deus levanta a pessoa certa para te levantar. É verdade. Nunca mais eu parei de cantar. E parece que quanto mais eu escondo, quanto mais eu fico quieta, mas que Deus mais mostra. Sabe por quê? Quando o tempo chega de exaltação, e a Bíblia diz que no capítulo 42, no verso 2, chegou o tempo da exaltação deste homem. Aleluia. Vocês falaram para pensar que esse homem teve 20 filhos. A Bíblia Sagrada fala assim que Deus pega e vira o cativeiro de Jó. Quando Jó estava orando pelos seus amigos, e Jó estava acusando, porque eu vou te falar, a gente vem com amigo no caminho, né? Junto com a gente está para o nosso amigo, vai deixando a gente no caminho. Vai entender o deserto. Não fica triste não, faz parte, eles também não aguentaram. Eles também não suportaram, era 3, viu? Um deles era sacerdote, não aguentou ver a prova daquele homem. Não aguentou ver a situação daquele homem, meus amigos, deixou ele no meio do caminho. Acusou, pede perdão, faz alguma coisa, você pode estar amaldiçoado mesmo. As pessoas não vão entender você quando você está num tempo de processo. É verdade, Deus. Quando você está num tempo de processo sendo trabalhado por Deus, as pessoas não vão te entender, meu irmão, vão falar tudo. O ser humano fala e fala até demais. A palavra construída como as pessoas não vão compreender o que o Senhor tem a fazer na tua vida. E às vezes você mesmo não vai entender, dificilmente nós entendemos o que Deus tem a fazer na nossa vida. Eu disse hoje para o meu esposo, você sabe qual que é o seu chamado? Ele olhou para mim, pastor, e disse qual que é. Eu falei, eu tenho que saber. Você tem que saber. Mas qual que é, amor? Eu falei, não, você tem que saber qual que é o seu chamado. O que o Senhor te chamou? O que Deus tem com você? Ele ficou olhando para mim, esperando eu dizer. Eu falei, meu bem, começa a orar e buscar o Senhor e procurar de Deus o que é que o Senhor quer de ti. Porque quando eu prego a palavra de Deus, meus irmãos, eu não prego para simples membros de igreja. Eu prego para cantores, missionários, pregadores, obreiros e obreiras da casa do Senhor. Eu prego para evangelistas, porque há uma necessidade muito grande de evangelistas na obra do Senhor. Deus precisa de evangelistas, pastor. E são os evangelistas que levaram o Evangelho. Foi os evangelistas que levaram os confins da terra a palavra de Deus. É verdade, Deus. Então Deus está à procura de homens e mulheres que mantenham a sua integridade como este homem manso. Aleluia, Deus. Deus está à procura de homens e mulheres que não neguem o seu nome por causa do prato de comida. Deus está à procura de homens e mulheres que quando as coisas se dificultam na vida financeira não blasfemam contra Deus. Meu Deus. Não dá a nossa miséria de dízimo que damos, porque a miséria de dízimo que damos e ficamos lançando no rosto do nosso Deus e não prosperamos. Deus não procura essa geração. Jesus disse, alabaxuida, como na saia hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa geração que Deus está procurando. Glória ao nome de Jesus. E Jó se mostrou um adorador. Embora no meio do caminho ele tinha que falhar, porque ele é homem, ele tinha que amaldiçoar o dia dele. Ele tinha que contender com o Criador, faz parte, porque ele não era Cristo. Só Cristo não falhou. Só Jesus que não falhou. Verdade. Ele falhou como um patriarca que era, tempo dos patriarcas, o tempo que ele nasceu. E nós falhamos também. Não importa o que você tem falhado, não importa a dificuldade que você tem passado. Deus ele não te desampara, não te esquece. Deus não é como os homens, não, meu irmão. Você se desvia da igreja, passa ali, ó. Poucos os santos dentro da casa de Deus que vai conhecer você. São poucas as pessoas. Eu encontro gente desviada, varrendo rua. Eu encontro um mendigo na rua que passa mais caminhada. Desviados. É poucas pessoas que querem falar com as pessoas que estão em fraqueza, em dificuldade. A maioria das pessoas está como esses três julgando, mas a Bíblia Sagrada fala que quando Jó estava orando, Deus fez. Oh, glória! Quando você estiver orando, amém. Deus vai fazer. E quando você estiver orando, Deus vai virar o seu cativeiro. Glória a Deus! E o cativeiro do louvor na minha vida foi virado. Foi virado. Depois disso aí, Deus fez muitas coisas na minha vida. Deus fez muitas coisas na minha vida. O Ministério de Louvor está fazendo. Ele disse para mim que nem começou semana passada. Nem comecei. Nem comecei. Ei, 26 anos servindo a Ele, cantando para Ele. Não cantava na igreja, não cantava no meu quarto. Cantava na rua, tudo ali. Eu me chamava fora de dia de tudo, que eu podia. Naquela época, eu proibia sair. Igual hoje não. Quem Deus dá asa. É. Ela que quer a mão do Yashua, ela é vassoura, como nela sai.
Aleluia, Deus. Deus tem um dia marcado, vai chegar um tempo em que ninguém vai dizer não. É. Nada, não vai dizer não para aquilo que o Senhor tem na tua vida. Não adianta alguém dizer para você, daqui você não passa, esse aqui é o teu espaço, o teu quadrado. Fizeram tanto isso comigo. Meu Deus. Comigo você se colocar em pé. Aleluia. Não adianta alguém dizer para você que você não pode voar, você é águia. Você é águia. Deus te deu voo. Deus te deu visão. Deus quer tirar a visão de galinha de algumas pessoas. Que só olha para baixo, só olha para o chão, só come o resto, só come o que está no chão. Não, o Senhor tem para você estar em cima. Aleluia. Deus tem lugares altos para a igreja. Aleluia, Deus. Deus pega a Bíblia Sagrada que Deus dá em dobro para ele. Tudo que ele tinha, tinha 7 mil ovelhas, ele teve 14 mil. É. 500 boi, 500 jumentos ali, ele tinha 1.000 de cada um. O homem ficou com 22 mil. Meu Deus. Era 11 mil, foi para 22 mil. Era 10 filhos, foi para 20 filhos. Eita, mulherzinha dele abençoada, hein? Eita, mulher produtiva, hein? E a Bíblia diz que ele não troca muito mulher, não, meu irmão. É a mesma. Viu? Ela também, você imaginou ter um marido podre no chão, fedendo, 2 anos e pouco, chorando, triste. Você desanimar, né? Você se abalar, né? Tem uns que até abandonam o marido. Tem até uns irmãos que abandonam os irmãos por causa de doença. E Deus resolveu virar o cativeiro dele. Você Aleluia. não sabe Louvado o que seja. Deus tem para a tua vida, irmão. Aleluia. Aleluia.